E nesse canal, vamos falar sem frescura e sem tabu. Eu, Aline Trajano, vou falar com vocês sobre medicina e sobre assuntos extremamente importantes aqui em casa com as minhas amigas. Nós vamos aqui falar nesse segundo episódio. Você não pode ter perdido o primeiro, hein? Volta lá. A gente vai falar sobre um assunto extremamente relevante. Você sabe qual é? Maternidade. Gente, isso é um assunto super polêmico para todo mundo, né? Afinal, maternidade é uma pressão de sociedade. E aqui eu escolhi as melhores, tá? As mais, tá bom? Temos uma pessoa que não quer ser mãe, uma que é mãe e duas que congelaram os ovos. E depois, o que vamos fazer com esses ovos depois de ser mãe? Agora adivinha quem é quem, hein? Tem cara que não quer. Eu quero o quê? Comentários, quem já é mãe, quem quer ser, adivinha. Aline, Suiane, Samir e Jordana, façam. Coloca nos comentários, faça suas apostas. Curte aqui, compartilha. Então, semana passada, Você já votou? Posso falar agora, né? Tá liberado, né? Há um ano atrás, sábado, há um ano atrás, 7 dias, eu congelei os ovos. E eu acabei complicando, tá? É algo que eu digo pra vocês que não é isso que acontece, é um caso extremamente raro. Se você quer congelar os ovos, sinta-se abraçada, tá? É um momento muito importante porque você tira um peso das suas costas, tá bom? E aí eu acabei complicando, tive que ser operada de urgência e enfim... Vai lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui também no YouTube falando sobre esse relato para vocês, para não ficar delongar. E depois que eu congelei 12 ovos. Depois que eu usar os meus óvulos, eu vou doar, porque eu conheci que tem muitas mulheres que querem ser mãe e não conseguem, tá? E aqui, eu sempre vejo a maternidade de Jó, a gente conversa sobre maternidade total, não somos casadas. E a gente já passou dos 30 mais, 35 mais, e a sociedade, ela exige, né? Parece que a gente foi feita apenas para ser mãe. Ninguém fala do quanto nós somos profissionais, o quanto a maternidade, ela implica sobre isso. E eu quero falar com vocês, meninas, e eu quero saber. Começar aqui por um assunto que é super... como é que eu posso falar? Não quero ser mãe. E todo mundo olha, nossa, você é muito egoísta. Nossa, e quem é que vai cuidar de você na velhice? Como é que você vai ficar? Então, assim, Samira, como é que você lida com isso? Como é que você decidiu assim, hoje não quero ser mãe? Pode até mudar, mas hoje você não quer. Como é isso? O que é que você vê que as pessoas olham pra você diferente quando você fala isso? Assim, existe a pressão da sociedade e, assim, tem uma frasinha que eu acho triste, que a mulher, ela tem prazo de validade. Isso é, assim, porque a gente já nasce com nossos óvulos e eles vão envelhecendo, a gente vai perdendo durante esse percurso. Mas, assim, hoje eu tenho 37 anos, não tenho namorado e tá tudo certo, meu povo, sabe? Mas aí a pessoa chega e fala, não, mas como é que vai ser seu futuro? Sua família, você não pensa em construir? Não. E tá tudo bem. Sabe? E você não é menos mulher por conta disso, você não é menos profissional por conta disso, você não é menos amorosa por conta disso. É apenas uma escolha de vida, né? É uma escolha, porque assim, existem pessoas que elas não querem levar à frente assim, uma responsabilidade de uma família, porque sua vida ela muda 100%. Não é egoísmo, é apenas um estilo de vida. Mas é muito contraditória essa questão do egoísmo, né? Porque fala, você é muito egoísta, você não quer ter filho. Aí vem a pergunta, quem é que vai cuidar de você no futuro? Olha o egoísmo, botar uma pessoa no mundo já pensando, quando eu for idosa, quem vai cuidar de mim é ele. Isso não é garantia já a criança nenhuma. Que nem nasceu já tem uma responsabilidade. Olha o egoísmo. Uhum. É muito mais egoísta você ter um pensamento desse, né? Do que você, não, eu não quero, eu tenho outras escolhas da minha vida, eu não quero ser mãe. Isso não é, assim, não é uma garantia você ter um filho. Vai cuidar de você. E ele vai cuidar de você. Eu digo isso pra vocês e que não é garantia, porque quando eu decidi congelar os ovos foi quando
eu tenho mais 2 irmãos, eles são casados e hoje eu moro com os meus pais, né? E meus pais são idosos, 75 anos, e a minha vida, ela gira em torno praticamente dos meus pais e eu movo céus e terras. Quando minha mãe ficou na UTI por causa de uma pancreatite, eu ficava pensando, meu Deus, e aí? Eu vou ficar sozinha no mundo. E meu pai meu pai morre com 1 mês depois da minha mãe, porque eles precisam um do outro, sabe? Aquela simbiose, eles não sabem, um não sabe fazer nada sem o outro. E eu disse, pronto, eles morrem aí, eu vou ficar com quem? Meus irmãos estão com a família deles, porque homem é totalmente diferente, tá? Mulher é bem, bem diferente. Eu vou ficar sozinha. E eu coloquei essa expectativa total. Eu coloco a expectativa da minha vida nessa criança que ainda vai nascer. Ela nem sabe, ela já é muito amada, mas ela também já é muito cobrada. Já é muito cobrada, já tem um Tadinho. monte de responsabilidade. Tadinho, meu Deus. Nem foi gerada e já tem um bocado de já tem, responsabilidade. porque isso eu precisei de terapia para poder entender que eu não posso colocar as minhas expectativas nisso. É o que Samira tá falando. Eu escutei um vídeo essa semana que falava assim, que existe uma hierarquia familiar, principalmente assim, trazendo para a nossa conversa entre mãe e filho, que tudo o que a mãe tem, ela dá para o filho, e o filho, com os ensinamentos que a mãe passou para ele compartilha com os que estão ao lado dele. O filho, ele nunca devolve para a mãe. Porque, assim, digamos, a grande compensação da mãe é ver aquilo que ela depositou no filho Crescer. sendo espalhado para os demais. Então, se você passar a entender isso, você entende que o filho nunca vai poder devolver para você o que você deu para ele, que é a vida. E ele não vai poder devolver a vida para você. Isso é difícil, porque eu É achava muito a companhia difícil. que eu faço para meus pais, eu quero que meus filhos Pois é. façam essa companhia para mim. Mas olha como não é interessante você ter esse entendimento, que você dá a vida ao seu filho, você ensina e a recompensa que ele tem para você é ele seguir. Fazendo isso com os filhos e seguindo, porque aí não existe nenhuma prisão e nenhuma... Não tem uma regra, não tem uma garantia. E não existe nenhuma dívida a ser paga, né? Então, isso tudo são aprendizados na vida da gente, né? Mas eu achei uma reflexão muito interessante. Eu acho isso muito fantástico, porque eu me E cobro libertador. muito. Eu me cobro muito, e assim, quando eu vejo Samira falando isso, e tá tudo bem. Tipo assim, tá tudo tranquilo. E eu, meu Deus, como fala isso? Quando eu compliquei, que eu não sabia, e Jordana, não, se nada der certo, eu vou para uma adoção e tudo mais. E eu acho que a adoção é muito amor. E eu confesso para vocês, eu não sei se eu tenho tanto amor para dar para alguém que está precisando, que eu não gerei. Isso é um egoísmo da minha parte? Pode ser, mas eu ainda não sei lidar com isso. Porque eu acho que a pessoa, quando ela fala em adoção, ela é muito amor. É muito se dar ao próximo. E eu não sei se eu tenho essa preparação, porque eu ainda acho essa compensação. Eu acho que meus filhos vão ter a companhia, a mesma coisa que eu tenho essa dedicação pelos meus pais. E maternidade, querendo ou não, a gente tem um prazo de validade, a pessoa escuta, e cada dia que passa, a gente vê mulheres 35 anos vivendo a sua vida. E uma das coisas que me marcou muito, eu morava em Natal, morava com Suiane acabou engravidando no momento que ela não imaginava que iria engravidar. E aquilo ali colocou nela num outro mundo. E hoje, né? Um filho no mundo de vocês. Vamos supor, Samira, você está grávida. Como seria, Jordana, como seria? E depois Su vai dizer a realidade, tá? Porque essa aqui é suposição e Suiane, ela vai dizer como foi. Se eu engravidasse hoje, era gravidez na adolescência. Aquela coisa assim, meu Deus, o meu mundo acabou, o que é que vai ser agora? Porque, assim, realmente é uma mudança de vida e você tem que estar preparado. A criança que vai nascer não tem nada a ver com a história. Se você não está preparado, não, ela vai vir. Ela vai vir. Então, isso aí, pra mim, eu não consigo nem pensar. Eu fico nervosa. A gravidez na adolescência. Ei, vamos mudar de assunto. Ei, tira essa responsabilidade, esse peso. Não, se hoje você engravidou, o que é que impactaria na sua vida? Como é que seria isso? Assim, eu vou até tomar um gole pra lá. Eu acho que... vamos beber. É um assunto difícil.
Amiga, o quanto impactaria hoje na sua vida? Eu queria demais, tá? Se eu engravidasse hoje, eu digo assim, meu Deus, é o que falta para o top 10, 100%. Na verdade, a maternidade para mim não é um assunto difícil. É aquela coisa, a gente sempre... Eu lembro muito de uma conversa que eu tive com o Sono, uma das vezes que ela veio pra cá para um aniversário, e a gente conversou que a minha mãe teve o 4º filho com 36 anos. A minha mãe, aos 36 anos, ela já tinha uma empresa, um casamento, 4 filhos, e estava seguindo ali as regras da sociedade na época dela, né? E eu tinha muito isso da idealização de... Aí, quando eu chegar nos 30, eu vou estar casada, eu vou estar com 2 filhos. Nos 36, eu já vou ter todos os filhos que eu queria ter, né? Então, e eu vim... Somos 4 irmãos lá em casa. Minha mãe queria ter 6. Então, a gente sempre tem muita gente em casa. Eu gosto disso. E essa questão da maternidade sempre foi algo que esteve em mim. Eu tenho esse desejo muito forte em mim. Tinha uma certa cobrança... Já parou mais essa cobrança. Eu acho que vive também numa geração que há uma cobrança, mas não há mais tanta cobrança. Até porque o formato de família mudou, né? Hoje nós temos a família pai, mãe, filhos. Nós temos a família pai, pai, filho, mãe, mãe, filho. Mãe, que os filhos é um cachorro e um gato. Então, assim, o formato mudou muito. E a gente vai respeitando esse novo formato. Mas quando eu decidi, a gente conversou muito sobre essa questão do congelamento dos óvulos. E a gente percorreu o caminho ao mesmo tempo. O meu foi diferente da Aline. O da Aline deu tudo certo, depois teve ali uma complicação. O meu, a complicação foi durante o procedimento. Que eu vi minhas amigas ali fazendo, todo mundo por essa questão de a mulher vai envelhecendo, prazo de validade. Chega nos 35, todo mundo desesperado. Vamos logo colher os óvulos. Tem que colher, tem que congelar para garantir. Loucura, eu acho. E aí as minhas amigas começaram a fazer, eu fui adiando. Quando eu resolvi congelar, eu nunca tive vício, sempre fui saudável, sempre fiz atividade física e etc. Quando eu fui, meu corpo é perfeito, meu organismo é perfeito. Tô pronta, vai ser rapidinho. Cheguei, Brasil, cheguei. Chega, fiz o primeiro tratamento, você vai com aquele isoporzinho, com a medicação que tem que ficar geladinha, e vai e volta com isopor na clínica, aquela coisa. Ultrassom, e vai, volta, e volta, tira, e vai, faz exame de sangue, e vai, o que, aquilo... E aí você chega, quando foi fazer ultrassom, para preparar para coleta lá, né, para o procedimento, para punção, a médica ficou calada. E nisso eu ia sozinha para os procedimentos, minhas amigas ali, coisa do dia a dia, no horário comercial, não dava para ninguém ir junto. E aí eu lembro que quando a médica pegou e falou, Jordana, olha, a medicação não fez efeito algum. Mas calma, que a gente vai mudar aqui o protocolo, vamos para um novo protocolo e etc. E eu lembro que eu saí lá da clínica com o isoporzinho embaixo do braço. Aí entrei no carro e fiquei, gente, o que está acontecendo? Porque, para mim, eu acredito que para a Aline também, veio aquela frustração de precisar congelar. Uma necessidade. Como a gente cresce naquele planejamento, achando que a nossa vida é passo a passo e dando check em cada um dos planos, quando não é conforme a gente idealizava, eu tô precisando congelar. Parece aquela coisa... Mas é um né? processo... Parece assim, que pra mulher parece que é um fracasso. Mas é um processo que não depende só de você. Que não depende. A maternidade, o casamento. Se depender só de você, tá certo. Mas é igual o cursinho, a gente só percebe isso depois. É que nem o cursinho, a gente só percebe isso depois. A história do cursinho, vocês olham o episódio anterior, viu? E aí, quando eu lembro que eu fui na farmácia comprar nova medicação, e eu calada, só com os meus pensamentos, aí o rapaz da farmácia perguntou, olá, boa tarde, tudo bem? E eu, não tá, tudo bem. E aí comecei a chorar na farmácia, o rapaz, senhora, você quer que eu ligue pra alguém? Eu, não quero. O hormônio feminino gritando. E os hormônios ali enlouquecendo. Eu choro hoje de rir dessa história. E aí... É uma pressão tão grande que quando a gente vai congelar, a gente recebe um contrato. E é um contrato, você entra numa salinha, vai assinar um contrato, um monte de cláusula. Aí vem a questão, você vai doar ou não vai doar? Se você morrer, o que é que você vai fazer? Gente do céu. Não quero eu acabei de decidir congelar, eu já tenho que decidir isso tudo. Eu não assinei, eu assinei 2 meses depois o contrato. Porque não deu tempo. Nossa. Porque eu compliquei antes de assinar o Antes de contrato, assinar o gente. contrato. Vocês acreditam? Meu Deus do céu. Chegou a moça com aquela caneta,
olha, tá aqui, você assinar. Eu falei, mas eu tenho que decidir isso agora? E ela, não, você pode decidir depois. Ah, pois eu quero decidir depois. Eu compliquei. Eu quase morro. Eu falei, gente, eu já tô pensando aqui, se eu morrer, o que eu vou fazer? Se não desce. E assim, a gente congela, e mesmo congelando não tem garantia. Porque não é só congelar e você ter 100% certeza de você ter filho. Você ainda vai fazer o outro procedimento. Então, hoje, Jordana, se você recebesse a notícia, você vai ser mãe, eu acho que seria uma das melhores notícias da minha vida. Mesmo não tendo ali um... Não seria gravidez na adolescência. Não, eu acredito que não. Hoje eu tenho 37 anos também, e eu já tenho essa maturidade, eu já tenho a minha carreira estabilizada, consolidada. Eu tenho ali o meu... Não tenho um marido, mas a minha rede de apoio, os meus amigos sempre estão ali próximo, então seria uma rede de Isso é apoio. muito Família, né? importante. Minha irmã seria, assim, uma tia fenomenal. Gente, isso é muito importante quando a